Olá, seja bem-vindo aqui, investidor, a esse conteúdo em que vamos falar sobre ela, a fórmula de Ben-Graham, uma das fórmulas mais utilizadas, mais difundidas no mundo dos investimentos de todos os tempos e que muitos dos maiores gestores, investidores do mundo se balizam nela até os dias de hoje. Então, bora lá para o vídeo que você vai aprender a aplicá-la aí nos seus investimentos. Bom, se você está aqui, provavelmente você conhece o Benjamin Graham, né? Ele nada mais é do que o professor do Warren Buffett, o professor do maior investidor de todos os tempos. E até determinada época ele era considerado também um dos maiores, se não o maior investidor de todos os tempos. Não é à toa que o Warren Buffett se baseou nele. E o Warren foi aluno dele realmente na universidade. O Graham ele empreendeu, foi um grande estudioso também de Wall Street. E em Wall Street ele empreendeu também com uma empresa de assessoria, de consultoria nos investimentos e também em gestão dos investimentos. E ele escreveu vários livros, um livro bem publicado, bem difundido, é O Investidor Inteligente, um dos maiores livros em vendas até nos dias de hoje, em que ele coloca lá essa fórmula também. E ela é muito interessante. Só que antes de mais nada, eu quero deixar aqui para você um presente, um bônus de alto valor agregado, que é a minha planilha, que vale mais que dinheiro, né? Que eu estou trazendo em forma de conhecimento. Essa planilha eu utilizo para os meus investimentos pessoais, para o meu planejamento financeiro. Está aí um print que a gente acompanha, muitos clientes, muitos investidores. E esses clientes, esses investidores se baseiam nela. E você pode se basear nela, assim como os clientes, como eu me baseio, para você projetar os seus investimentos. Aí tem os seus aportes mensais, quanto você consegue poupar mensalmente, quanto vai render a taxa de juros da sua carteira e quanto você pode ganhar e quanto você vai ter daqui 3, 5, 10 anos, o prazo que você quiser. O link está aí abaixo, é só você baixar, eu deixei como presente para você gratuitamente, tá bom? Então bora lá para o conteúdo. Está aqui a fórmula do Graham nada mais é do que uma fórmula para você encontrar o valor intrínseco. O valor intrínseco seria como se fosse o valor justo para a ação, segundo o Graham. E esse valor intrínseco ele é dado pela raiz de 22,5 vezes o LPA, o lucro por ação, vezes o VPA, que é o valor patrimonial da ação. O LPA ele é dado, né, pela divisão do lucro líquido da companhia dividido pelo número de ações. E esses indicadores aqui, o LPA, o VPA, você pode encontrar facilmente em alguns sites, como por exemplo o Fundamento, o Status Invest. Você consegue montar e formular essa fórmula para você. O VPA é o patrimônio líquido, ou PL, né, que você encontra por aí, abreviado, da empresa, dividido pelo número das ações. Mas como é que se chega nessa fórmula? O P aqui nessa fórmula é o preço da ação. Esse 22,5 ele é dado da seguinte fórmula. Ele é dado que o P sobre o LPA, ou seja, o preço da ação dividido pelo lucro por ação, deve ser sempre menor do que 15. Sempre menor do que 15. O Warren Buffett não recomendava que os investidores aplicassem em ações que o P sobre o LPA fossem maiores do que 15. E o P sobre o VPA, P sobre o valor patrimonial por ação, sempre menor do que 1,5. Ou seja, se você multiplicasse o 15, né, por 1,5, você chegaria numa relação ideal de 22,5. Então seria uma relação ideal para você comparar e você entender qual seria essa relação. Então nunca ultrapassar essa relação aí, tá bom? Então vamos lá. Agora para você ter uma ideia, o VI aqui dentro da fórmula seria como comparar, né, colocando dentro de uma raiz ali, a relação ideal, né, que é o P sobre o LPA vezes o P sobre o VPA, e que seria igual a 22,5, comparando-se com uma relação ideal, que é um LPA real vezes um VPA real dessa ação. E assim você chegando numa relação real dessas ações. O que você vai encontrar no final dessa fórmula, né? Vai chegar num fator que, se você dividir o LPA e o VPA, né, reais pelo ideal ali, você vai chegar num fator, você vai chegar num número ali. Só que o P vezes o P vai ser um P ao quadrado. E um número, lá, como eu coloco ali em cima, o 3 elevado ao quadrado, ou qualquer número elevado ao quadrado dentro de uma raiz ao quadrado, é o próprio número.
Então você vai chegar no próprio número, nessa própria relação, esse próprio preço ideal, vezes um fator, né? Já extraído dessa raiz quadrada. Ou seja, você chegou num valor intrínseco, num valor ideal para essa ação, segundo Benjamin Graham. E aqui, só para trazer um exemplo para você, veja lá o que aconteceria, né? Um LPA de 1 e o VPA de 1 chegaria num VI de 15. Vamos lá agora para você entender o que significa, qual é a hora de você comprar e qual a hora de você não comprar uma ação aqui segundo o valor intrínseco de Benjamin Graham. Para isso, ele utilizava o conceito de margem de segurança. A margem de segurança é a diferença do valor intrínseco para o valor real, o valor cotado ali no home broker, o valor atual dessa empresa. Veja só, quando o valor da ação é menor do que o valor intrínseco, menor o risco de se comprar a ação. Ou seja, essa ação possuía margem de segurança. Ela estava mais barata do que o valor intrínseco, o valor ideal dessa ação, segundo o Graham. Já se o valor da ação fosse maior do que o valor intrínseco, haveria alto risco de se comprar a ação, porque ela não tem margem de segurança, ela está mais cara do que o valor ideal para ela no momento. E assim, eu quero fazer algumas considerações. Essa regrinha nada mais é do que como se fosse uma tabela de múltiplos. Um múltiplo para que você entenda se ela está num preço ideal para você comprar ou não. Se ela estiver mais alta que o valor intrínseco, não vale a pena comprar. Se ela estiver mais baixa, quanto mais baixa do valor intrínseco o preço dela estiver, mais vale a pena você comprar, segundo essa lógica do Benjamin Graham. Então ela é como se fosse uma regra de bolsa, uma tabela FIP, uma tabela de múltiplos. E hoje em dia, uma observação é que utilizam-se muito mais outras regras de valuation, como por exemplo o fluxo de caixa descontado. É muito aplicado hoje em dia e vale a pena você estudar também para que você aplique, que você monte uma tabela. E qual que é a crítica hoje para a fórmula de Ben Graham? As empresas industriais. Que na época haviam muitas empresas industriais que demandavam muito fator de investimento da própria empresa para se gerar resultado. Por exemplo, hoje é o caso das mineradoras, né? Elas precisam de muita investimento interno e de muito fluxo de capital interno da própria empresa para que elas possam produzir e gerar resultado lá na ponta final. E hoje em dia a gente tem empresas muito mais tranquilas, muito mais fáceis de gerar resultados. Por exemplo, empresas de tecnologia, startups, empresas assim têm muito mais retorno. Então o retorno na época era mais demorado, né? Normalmente demorava 15 anos para se ter um retorno sobre o capital ali daquela empresa. Então o preço sobre o lucro por ação de 15 era extremamente normal, era bom. Porém, hoje em dia você já consegue empresas que têm um valor muito menor, muito mais tranquilo, empresas muito mais escaláveis, precisam de muito menos investimento. E agora, para finalizar, eu quero te deixar um mega presente, maior ainda do que aquele que eu deixei no começo do vídeo. Deixar aqui uma planilha para você como presente. Como eu te falei, vale mais do que dinheiro esses presentes que eu deixo aqui para você. A planilha que calcula aqui a fórmula de Graham. Então, por essa planilha você pode se pautar, pode se basear e comprar as suas ações. Só que, claro, eu recomendo que você não se paute apenas nela. Você utilize sim ela. Tá? Aqui eu coloco ali quais você deveria comprar, quais deveriam vender, quais você não deveria ter na carteira e quais você deveria mais ter na carteira segundo essa lógica. Mas se paute também por outras lógicas, por outros estudos, análise gráfica, se aprofunde mais na análise fundamentalista também, para que você consiga ter uma carteira boa. Pelo menos se você fizer uma boa análise disso aqui, com certeza ações ruins você não vai comprar de maneira alguma. Você vai comprar apenas ações boas e ótimas, com certeza. E por fim, eu quero fazer algumas considerações finais muito importantes. Quanto mais rigoroso você for aqui com a planilha, na hora de você analisar essas ações, você pegar somente as melhores, as mais bem ranqueadas, mais sucesso você vai ter. Não utilize só ela, aplique mais fórmulas, mais conhecimento, mais análise para que você consiga ter resultado e utilize ela sim como regra de bolso dos seus investimentos, porque vale bastante a pena. Então, espero que você tenha curtido, tenha gostado, compartilhe, me ajude a expandir esse trabalho e te vejo no próximo vídeo. Conte comigo e eu também conto com você para ajudar a difundir o meu trabalho. Até a próxima!